Oi, pessoal. Eu quero comentar uma fala da Lucilena Galvão contra a polarização política. Para ser, para como argumento, como sustentação para o argumento, ela diz uma máxima atribuída ao Marco Aurélio, que não está nas meditações do Marco Aurélio, não sei onde está no Marco Aurélio, mas que é difundida na internet. Então ela tem essa frase que uma pessoa que morre é um universo perdido, é uma opinião valiosa com a qual se deixa de entrar em contato. Então, a entrevista da Lucilena eu vou pegar pelo vídeo do Paulo, chamado Polarização, Confusão de Senso Comum, que ele colocou um trecho no vídeo dele, né? Fazer o vídeo. Aí depois eu falei, não, né? A política é necessária, faz parte da sociedade, mas da maneira como vemos hoje, ela seguiu um esquema da sociedade de polaridades, onde você considera que o seu polo é o absolutamente verdadeiro, ou está com você ou está contra você o outro. Ou seja, essa polarização eu acho altamente nociva. Existe uma máxima estoica que diz que cada ser humano que morre, ele me empobrece, porque significa um universo ímpar e irrepetível com o qual eu deixei de travar contato. Eu, você, somos universos ímpares e irrepetíveis. Agora, como você pode pegar essa quantidade de seres humanos, cada uma delas tendo tanta coisa para oferecer, e reduzir, por exemplo, 200 milhões de seres humanos a duas posições? Provavelmente você tem duas pessoas pensando aí, o resto clonando. Ou seja, isso é um processo artificial, antinatural. Se todos estivessem pensando com lucidez, com uma boa reflexão, com uma boa vida interior, é provável que você tivesse 200 milhões de visões de mundo. Que é a integração de todas essas coisas, integração, e não Essa frase não combina com Marco Aurélio, não combina com o estoicismo. Olha a ideia do Marco Aurélio a respeito de cidade. Está aqui, pegando as meditações, ele diz assim, no livro 12, 36. Humano, foste cidadão nesta grande cidade. Que diferença há para ti se viveste 5 ou 50 anos? Pois o que é segundo a lei vale para todos. Portanto, o que há para temer se foste removido da cidade, não por um tirano ou por um juiz injusto, mas pela natureza, com N maiúsculo, que nela te introduziu, como se um ator cômico fosse retirado da cena pelo oficial que o havia convocado. A ideia dele de cidade, e a ideia dele de política, de ser cidadão, não é da polis, não é do cidadão que se apresenta diante dos outros com as suas opiniões e demandas. Ele é a ideia dele de cidade é a organização de átomos que faz com que se constituam homens, cada um individualmente, que vivem em conjunto, estão compondo uma organização maior, e cada homem é dotado de parte do espírito, foi dotado de parte da matéria, dotado também de parte da matéria espiritual, né, que é o fogo e o ar. E essa é uma organização da natureza, com N maiúsculo, ou do todo. É uma organização que está sempre se refazendo com a morte dos homens, com a reorganização com as novas sociedades que vão surgindo, vão acabando, vão surgindo. A própria natureza é alguma coisa que vai se reformulando o tempo todo. Então a ideia de cidade, para o Marco Aurélio, a ideia de cidadania para o homem é agir conforme essa organização
do todo, da natureza com N maiúsculo. Saber que ele é uma conformação temporária e ele deve agir de acordo com, reconhecendo esse funcionamento do todo, que é divino, está de acordo com os deuses, e agir conforme isso faz com que ele não se perturbe pelo passado, pelo futuro, pelas opiniões dos outros. O estoicismo, então, do Marco Aurélio, e que combina com o do Epiteto, combina com o do Sêneca, viver bem é viver de acordo com esse funcionamento do todo, trazendo uma boa vida para cada um, e também ela por si mesma é uma vida comunitária, favorável à comunidade. A Lucilena está tratando não só a política de uma forma errada, que não coaduna com o estoicismo, como a ideia dela de morte também não coaduna com o estoicismo. A morte não é uma perda. A morte é a devolução da pequena parte de corpo, de terra e água que foram usados para minha composição, é a devolução disso para o todo. E também a devolução do espírito que está em mim como princípio diretor, devolução isso para o grande princípio diretor do todo, né? Olha só a ideia do Marco Aurélio sobre morte. Não desprezes a morte, mas recebe-a como um benefício, como uma dessas coisas que a natureza desejou. Não está falando que é para você se suicidar ou não se cuidar. Não, você deve se cuidar enquanto parte que você é do todo. Você não cuidar dessa parte significa descuidar do todo também. Aí está a dignidade do homem, né? O estoicismo. Pois assim como ser ou envelhecer, crescer e amadurecer, possuir dentes, barba e cabelos grisalhos, inseminar, engravidar e dar à luz. E quantas forem as demais atividades que as fases da vida nos trazem, igualmente é a tua dissolução. Todos esses fatos da vida também é fato da vida a dissolução. Está, portanto, de acordo com o humano reflexivo, não ser descuidado, nem impaciente, nem desrespeitoso em relação à morte, mas aguardá-la como uma das funções naturais. Assim como agora aguardas que a criança nasça do ventre da tua mulher, também é preciso esperar pela hora na qual a tua pequena alma sairá dessa casca física. Mas se queres também uma regra vulgar e emocionalmente tocante, sobretudo te fará contentar-se com a morte, a observação das coisas das quais estás para ser afastado. Tome a morte não só como um fato da vida, mas como algo que não é nem por si, em si mesmo, nem bom nem ruim, né? Bom e ruim são as suposições que os homens fazem das coisas, mas uma possível vantagem da morte são as coisas que você vai deixar para trás. Olha, observação das coisas das quais estás para ser afastado e dos caracteres morais daqueles com os quais tua alma não mais se misturará. Com efeito, é preciso ofender-te com eles o mínimo possível e ainda cuidar deles e tratá-los com gentileza, bem como lembrar-te de que não deixarás para trás humanos que possuem opiniões semelhantes às tuas. Seja gentil com quem tem opinião semelhante à tua, aliás, opinião diferente da tua, mas essas opiniões dos outros dizem respeito a eles, são coisas que você não estão sob
não estão na tua alçada, né? E na morte você vai estar deixando para trás pessoas com que você não concordava. Então tem uma certa vantagem na morte, pois só isto, caso houvesse algo, te empurraria na direção contrária e te faria agarrar-te à vida, se fosse permitido a ti conviver com aqueles que possuem as mesmas opiniões que as tuas. Não nos é dado viver com pessoas que têm as mesmas opiniões que as nossas. Cada pessoa é não só uma conformação física, mas também espiritual, que elabora uma opinião sobre as coisas, uma avaliação das coisas como boas ou mais. Isso não está no meu encargo. No meu encargo está elaborar as minhas opiniões sobre as coisas, buscando o bem viver. Mas agora vês quão grande é o sofrimento dos que convivem em discórdia, de modo que podes dizer: venha o mais rápido possível, ó morte, que eu não esqueça de mim mesmo. Viver em discórdia é uma coisa que ameaça o meu ser eu mesmo. Ele não está falando da organização da política enquanto necessária disputa de interesses, seja política direta ou indireta, né? Ou representacional, como é a nossa. E que é o que o Paulo falou no vídeo dele, que eu vou deixar o link, né? Política é sempre conflito de interesses, mas não é isso que ele está falando. Ele está falando o quê? O conflito de interesses é incômodo para o homem, né? E a morte é ao livrar-se de ter que conviver com essas pessoas que pensam diferente. Essa Lucilena, ela está usando o estoicismo para defender o ponto de vista dela de que polarização política não é bom. Seria mais honesto, além de seria correto com o estoicismo apresentá-lo certo e não usá-lo para algo indevidamente, e seria honesto ela falar sobre o porquê que ela acha que a polarização política é ruim, trazer os argumentos dela, né, sobre isso. Sobre o estoicismo, procura o livro do Paulo Giraldelli, o que é explicando o estoicismo, né? E eu indico também a produção do Aldo de Nucci. Ele traduziu Meditações do Marco Aurélio, tem um manual de estoicismo, também traduziu o manual de Epiteto, tá bom?